Então Deus abriu a nossa mente, o nosso entendimento, e aí eu pude ver, está aí a causa nobre para este livro. Ele já havia razão. Esse livro, ele é o resumo de mensagens. O que está nesse livro é o que aconteceu. Foram todas mensagens pregadas, ministradas na nossa igreja. E eu não as escolhi, né? O próprio casal, com exceção de 3 mensagens que eu pedi para inserir, que são desse ano. As outras foram mensagens que foram ministradas, elas falam do que aconteceu no nosso meio. Mas esse livro que se chama Comunhão com Deus, ele tem um propósito de levar você a fazer um momento, um período devocional de busca a Deus, porque nós entendemos que nós estamos vivendo um momento que temos que ter profundidade espiritual. Precisamos ter intimidade, comunhão mais forte com Deus. E nós fizemos, então, ele traz esse resumo, mas esses resumos, essas reflexões, elas são menores do que ela fez no original. Por quê? Eu quero lhe explicar. Que a nossa intenção não é que você leia e pronto, é como se pega um devocional, lê aquela página, já fiz o meu devocional. Não, você vai perceber que poderia ter mais alguma coisa, e essa mais alguma coisa é justamente para que você entenda que nós estamos abrindo uma porta para você entrar naquele caminho e meditar no que Deus tem para falar ali com você. A nossa ideia não é te dar uma reflexão pronta para que você se livre daquela paz, não, mas para que você seja convidado a penetrar naquele assunto, naquela palavra e possa então buscar o que Deus tem para você. E nós aconselhamos que você faça isso com muita oração, se possível com jejum, e que você possa ser um canal de bênção também na vida de outras pessoas. Então, esse é o propósito do livro. Então, toda a renda desse livro, ela é revertida para a construção da igreja, da nossa sede nova, e ao adquirir este livro, você está fazendo parte disso. Você está colocando um tijolo nesse local, viu? E, oportunamente, eu quero mandar as fotos para o pastor Gonçalves e vai passar para os irmãos verem e acompanhar. Amém? Glória a Deus. Vamos então abrir as nossas Bíblias. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo de número 13. Vamos ficar de pé, por favor? Livro de Mateus, capítulo de número 13. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para que eu trouxesse ao Rio de Janeiro. E você vai entender. Vamos ver, é o verso 4 e o verso 19. Se você achou, diga amém. Glória a Deus. Vamos ler todos juntos. Bom, a minha Bíblia é revista e atualizada. É a mesma aqui ou aqui é internacional? Ok, isso. Então, versículo de número 4. Vamos lá, todos juntos. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Amém? E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Muito bem, agora verso 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Senhor, essa é a tua palavra. E o teu Espírito está neste lugar. E como diz a tua palavra, que nós sairíamos e ministraríamos a tua palavra, pregando a tua palavra, e o Senhor se faria presente conosco, confirmando a palavra com os sinais. E esta é a tua hora, Pai, este é o teu momento de fazer valer, ó Deus, a tua palavra neste lugar. Eu sou apenas, ó Deus, um orador, sou apenas um porta-voz, sou apenas um mensageiro. Depende
dependo da tua graça, dependo que mais uma vez essa palavra opere e venha escavar as áreas duras e resistentes da minha alma, e que nesta noite o teu Espírito Santo venha operar da forma como o Senhor quer na vida da tua igreja, do teu povo amado e querido, que o Senhor comprou com o precioso sangue de Jesus Cristo, teu Filho amado. E nesta noite eu te peço, Pai, que tu abras, ó Deus, as janelas do céu sobre este lugar e derrame sobre nós bênçãos sobre bênçãos, em nome de Jesus. Amém? Ok, podeis sentar com a sua Bíblia aberta. Nós estamos dentro do capítulo 13, que fala da parábola do semeador. E nós sabemos que nessa parábola, ele fala sobre a semeadura de uma semente, que é a semente do reino, que é a semente da palavra. E o Senhor fala através de parábola, de uma forma, de uma figura de linguagem, mas na continuidade, os seus discípulos pedem que ele explique aquelas palavras, que ele fale para eles o significado daquelas parábolas, o que ele queria dizer com aquilo. Então, quando nós lemos, ele fala de uma mesma semente, de um mesmo semeador, mas ele fala de 4 tipos de solos. Porque houve a semente que caiu à beira do caminho, que é esse versículo que nós lemos. Fala da semente que caiu entre a rocha, da semente que caiu entre os espinhos e aquela semente que caiu na terra boa. Ok? Bom, a terra boa, tudo bem. As outras 3 não aconteceu. Mas dessas 3, 2 ainda aconteceram, mas pereceram. Essa nem foi. E é sobre ela que nós queremos falar. Porque quando nós lemos aqui no versículo 4, essas palavras, às vezes, são tão assim, palavras tão... Ele traz uma leveza na colocação das suas palavras, que a gente, que pena, os pássaros comeram a semente, né? Parece uma coisa tão inofensiva, parece uma coisa tão simples, parece uma coisa tão natural, né? Bom, acontece, mas ele estava falando de uma semente preciosa, ele estava falando da semente da palavra de Deus, da semente do reino. Mas quando nós lemos no versículo 19, que ele vai explicando cada uma dessas situações, e quando ele explica sobre este solo, quando ele explica o que aconteceu ali, isso nos impacta, ou deve impactar a você como impactou a mim. Que diz o quê? Verso 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem cadê o pássaro? Cadê a ave? Ele diz o quê? Mas o negócio é bem diferente, verdade? Sim ou não? Vem o maligno e arrebata, rouba, tira o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quando eu leio o verso 19, então essa palavra me traz um impacto grande. Essa palavra me traz para pensar na igreja hoje, na vida hoje, no dia a dia da igreja hoje. Gente, nós vivemos dias bem diferentes de muitos anos atrás. As igrejas crescem, o povo evangélico cresce, o número de cristãos é fantástico. Mas, estatisticamente já se fala que existe uma igreja lá fora, uma igreja fora dos caminhos, do tamanho daquela que hoje está presente dentro das igrejas. Quantos aqui conhecem pessoas desviadas do caminho? Quantas? Todo mundo. Então, podemos dizer que tem outra igreja, quem sabe até mais de 1 ou 2 igrejas lá fora desviadas. E por que essas pessoas não estão mais no caminho? Essas pessoas, que algumas delas, talvez você já tenha visto elas pregarem, tenham sido canais de bênçãos, instrumentos de Deus. E essas pessoas não estão mais no caminho. O que foi que aconteceu? E aqui então, meus irmãos, nós ficamos
muito preocupados, porque nós estamos vivendo num tempo novo, um tempo em que nós somos um número muito grande. Hoje nós temos uma facilidade de aprender, de conhecer, de estudar a palavra. Antigamente, você tinha que encontrar livro, comprar livros, isso era caro. Hoje você vai para a internet, hoje as pessoas vão para o YouTube e você assiste todas as pregações, você assiste todos os exponentes aí, que estão aí no mundo evangélico, os que estão pregando tremendamente a palavra de Deus, você ouve tudo, você ouve todo mundo, você tem muita coisa, é muito da palavra, é muito de Deus que está sendo dito, amém? Mas a preocupação é grande, porque tem muitos que, embora esteja ouvindo, estejamos ao alcance de tudo isso, muitos estão sendo roubados, saqueados. Aquilo que receberam, perderam, lhes foi arrebatado do coração. E isso preocupa. Isso preocupa. Porque, queridos, nós deveríamos estar mais fortes, nós deveríamos estar mais firmes, nós deveríamos estar em números maiores, nós poderíamos estar impactando mais essa nação do que fazemos hoje. Porque há uma crise, há uma situação aí fora terrível. Mas eu dizia esses dias para alguém, você acha que está difícil? Pastor, o senhor não está vendo como é que está? Eu falei, mas só não está pior por causa da presença da igreja. Acredite, podia estar bem pior. Não está pior por causa da presença da igreja. O nosso papel é orar, o nosso papel é estar na presença de Deus. Mas para isso, nós temos que estar cheios da presença. Como disse o pastor Gonçalves, nós temos que estar cheios de vinho novo. Amém? Mas vinho novo precisa de odre novo. Senão ele não suporta. E o que mais aqui nós vemos, quando ele diz aqui? Verso 19. Leia para mim. Vamos lá. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Vem o inimigo e arrebata. Aqueles que não compreendem, aqueles que não entendem, então vem o inimigo e rouba. Quem são os que são roubados? Quem são os que têm sido saqueados? Quem são aqueles que têm perdido? São aqueles que não compreendem. E quando nós lemos essa palavra não compreendem, não é não compreender no sentido de não ter capacidade para entender. É não compreender quando eu tenho outros conceitos, quando eu tenho outras verdades, quando eu tenho outro pensamento que me faz resistir ou não aceitar aquela palavra do reino. Porque ele diz a todos que ouvem a palavra do reino, gente, a palavra do reino é a palavra de Deus. Deus é bom, amém? Deus é maravilhoso. Se Deus é bom, não há nada de mal. Deus sempre quer o melhor para nós. Então tudo que vem de Deus é bom. Sempre que Deus fala é bom. O que Deus diz para nós é bom, o que Deus tem para nós é bom, mas muitas vezes nós temos dificuldade de lidar com Deus, porque muitas vezes Deus é incisivo na sua palavra. Ele toca na nossa ferida. Ele atinge o ponto traumático da nossa vida. E hoje, muitas vezes as pessoas estão escolhendo o que querem receber. As pessoas estão escolhendo o que querem comer. As pessoas é como ir no mercado. Hoje, antigamente, as pessoas elas precisavam vir para a igreja, se esforçavam para vir para a igreja, porque aqui era o único lugar que se tinha para ouvir a palavra de Deus. Hoje, ela vai para a internet, ela vai para a televisão, então tem pregação, tem mensagem em tudo quanto é lugar. Aí ela acha que já não precisa estar tanto na igreja, não precisa ser tão fiel, ser tão compromissado, porque ela se acha envolvida com a palavra, porque manda mensagem do WhatsApp o dia inteiro e recebe mensagem, e manda aqueles recadinhos, aqueles quadradinhos. Ah, eu tô pregando, eu tô espalhando, eu tô evangelizando pela internet. Querido, não é bem assim.
É bom, isso acrescenta, mas olha, há coisas que Deus só fará na sua vida neste lugar, no corpo, na igreja, na casa dele. Ele está contigo em toda parte, ele vai te abençoar em toda parte. Mas o que acontece é que as pessoas assistem, mas elas assistem o que elas querem até a hora que elas querem. Há pessoas que têm aquela predileção por um determinado pregador. Eu conheço pessoas que gostam de um determinado pregador que está na mídia, eu também gosto dele. E eu pergunto, por que você assiste ele? Eu perguntei isso porque a pessoa não é cristã, ela não é evangélica. Por que você gosta? Porque eu acho ele engraçado. Acredite, tem gente assistindo pregação porque acha engraçado. Tem gente que acha interessante, eu gosto. Mas só que é o seguinte, o que acontece? A pessoa vai para lá, ela assiste até um certo ponto. A partir do momento que começa a dizer alguma coisa que ela não gosta, ou que não interessa, o que ela faz? Dá uma pausa e passa para o outro. E o que acontece? Vê tudo e não ouve nada. Assiste tudo e não recebe nada. Amém? Agora, aqui na igreja, não. Porque não dá para desligar o pastor Gonçalves. Veio, vai ter que ouvir até o final. Veio, vai ter que ouvir até o final. Mas, querido, aqui é o corpo. Aqui é a sua casa espiritual. Aqui é o lugar onde Deus plantou você para semear na sua vida algo que vai crescer e ser muito frondoso na sua vida. Então, aqui que Deus está te dando o crescimento, aqui que Deus está te abençoando, é aqui que Deus está tratando da sua vida, e goste você ou não, é o que Deus tem para falar para você, e o que Deus faz é bom. Às vezes a gente não entende, por quê? Porque nós temos resistência. Nós somos, às vezes, temos as nossas resistências. Quando eu digo que eu não compreendo, é porque eu penso diferente, eu entendo diferente, eu acho que aquilo deveria ser diferente, mas, irmãos, eu jamais compreenderei Deus. Eu não sou capaz de compreender Deus. Deus não quer que você o compreenda, Deus quer que você o aceite. Amém? Quantos creem que o homem foi feito do pó da terra? Quantos creem? Todo mundo aqui, amém? Quantos creem que a mulher foi tirada da costela de Adão? Amém? Você compreende como é que isso foi feito? Também não. Mas você crê? Amém. Então nós temos que crer também. Quando Deus fala algumas coisas que vão de encontro à nossa natureza, à nossa vontade, não é? Porque às vezes Deus fala de perdão. Senhor, é que o Senhor não sabe o que essa pessoa me fez. Aí a gente começa a apresentar as nossas resistências. E Deus manda você fazer algo e você, não, isso não. Isso é eu vou orar. Então, o que acontece? O versículo 13, vamos lá no versículo 13 do capítulo 13. Então nós vamos vendo isso, como é que ele trabalha isso para nós. Versículo 13. Como é que ele diz? Por isso, lhes falo por parábolas. Porque vendo, não veem. E ouvindo, não ouvem. E nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Por quê? Porque o coração desse povo está endurecido. Porque o coração desse povo está endurecido. Eis a razão porque não compreendem. Eis a razão porque muitas vezes nós não compreendemos algumas coisas. Por quê? Porque nós estamos com o coração endurecido. E isso nós temos que trazer para nós. Porque às vezes, quando se fala nisso, a gente diz, é verdade. Pastor, tem muito crente aí com o coração endurecido. Muito crente nada. Nós temos as nossas durezas de coração. Nós temos momentos de dureza de coração. Nós às vezes estamos com uma área da nossa vida endurecida.
Podemos ter momentos, podemos ter áreas que estão endurecidas, resistentes, e nós, quando estamos resistentes, nós trancamos a nossa alma. Até sabemos o que é certo, sabemos até o que diz a palavra de Deus, mas às vezes, quando estamos embirrados, na Bahia diz assim, quando está de piti, aí, nem sabendo o que é que tem que ser feito, ele faz. E pior se alguém ainda chegar e falar assim, rapaz, mas você sabe a verdade, você é crente, você ainda está assim. Pronto, aí vai piorar ainda. Aí você vai sair da frente que o negócio vai piorar. Por quê? Porque a nossa natureza humana, gente, o ser humano, o seu coração, ele é propenso ao endurecimento, à resistência. E os nossos problemas, que às vezes, pelo qual nós não vemos, às vezes você fica pensando assim, puxa vida, eu estou orando por essa pessoa, como é que essa pessoa não vê isso? Às vezes uma pessoa boa, mas ela não consegue ver algo. Por quê? Tem uma área do coração dela que está endurecido. Por mais que você fale, por mais que você diga, às vezes você tem alguém que você vem conversando, você vem falando, meu Deus, eu não sei mais o que eu digo, mas ele não ouve. Não ouve por quê? Porque o coração está endurecido. E quando nós estamos com o coração endurecido, a semente vem. A semente que é semeada no coração, ela vem, mas ela não germina, ela não acontece, a vida não acontece. Por quê? Porque o coração está fechado e porque ele não se abre, porque não está receptível, o que acontece? Ele sai da igreja e não abre o coração para Deus, para aquela palavra, para aquela mudança, para aquela palavra que Deus trouxe para a vida dele. E o que acontece? A vida dele não muda e vem o inimigo e rouba a semente. Tem gente que diz assim, hoje Deus falou comigo. Hoje o culto foi para mim. Mas ele não diz assim, eu vou mudar. Não, eu vou orar. Ou às vezes não fala, Deus falou comigo, mas às vezes, eu não vou dizer que isso acontece aqui não, mas em outras cidades, como em Ilhéus, acontece isso. Quando eu estou lá, eu falo que é aqui. Quando eu estou aqui, eu falo que é lá. Tem gente que diz assim, com a maior cara de pau, hoje Deus falou comigo. Mas não muda. Por quê? Ela sabe que é com ela, sabe que Deus falou com ela, mas o coração está duro, está fechado, está resistente. E nós lemos aqui no versículo 15 que ele disse, porque o coração desse povo está endurecido. Continuando, de mau grado ouviram com os ouvidos, de má vontade, ou seja, não gostaram do que ouviram. Quando elas estão lá na internet, não gostei disso, ela desliga, não estou gostando dessa mensagem hoje não, vou ouvir outra coisa. Às vezes na igreja a gente vê, não dá para desligar o pastor, né? O nosso papel é orar, o nosso papel é estar na presença de Deus, mas para isso nós temos que estar cheios da presença. Como disse o pastor Gonçalves, nós temos que estar cheios de vinho novo. Amém? Mas vinho novo precisa de odre novo. Senão ele não suporta. E o que mais aqui nós vemos, quando ele diz aqui, verso 19. Leia para mim. Vamos lá. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Vem o inimigo e arrebata. Aqueles que não compreendem, aqueles que não entendem, então vem o inimigo e rouba. Quem são os que são roubados? Quem são os que têm sido saqueados? Quem são aqueles que têm perdido? São aqueles que não compreendem. E quando nós lemos essa palavra não compreendem, não é não compreender no sentido de não ter capacidade para entender. É não compreender quando eu tenho outros conceitos, quando eu tenho outras verdades,
quando eu tenho outro pensamento que me faz resistir ou não aceitar aquela palavra do reino. Porque ele diz a todos que ouvem a palavra do reino, gente, a palavra do reino é a palavra de Deus. Deus é bom, amém? Deus é maravilhoso. Se Deus é bom, não há nada de mal. Deus sempre quer o melhor para nós. Então tudo que vem de Deus é bom. Sempre que Deus fala é bom. O que Deus diz para nós é bom, o que Deus tem para nós é bom, mas muitas vezes nós temos dificuldade de lidar com Deus, porque muitas vezes Deus é incisivo na sua palavra. Ele toca na nossa ferida. Ele atinge o ponto traumático da nossa vida. E hoje, muitas vezes as pessoas estão escolhendo o que querem receber. As pessoas estão escolhendo o que querem comer. As pessoas, é como ir no mercado. Hoje, antigamente, as pessoas elas precisavam vir para a igreja, se esforçavam para vir para a igreja, porque aqui era o único lugar que se tinha para ouvir a palavra de Deus. Hoje, ela vai para a internet, ela vai para a televisão, então tem pregação, tem mensagem em tudo quanto é lugar. Aí ela acha que já não precisa estar tanto na igreja, não precisa ser tão fiel, ser tão compromissado, porque ela se acha envolvida com a palavra, porque manda mensagem do WhatsApp o dia inteiro e recebe mensagem, e manda aqueles recadinhos, aqueles quadradinhos. Eu tô pregando, eu tô espalhando, eu tô evangelizando pela internet. Querido, não é bem assim. É bom, isso acrescenta, mas olha, há coisas que Deus só fará na sua vida neste lugar, no corpo, na igreja, na casa dele. Ele está contigo em toda parte. Ele vai te abençoar em toda parte. Mas o que acontece é que as pessoas assistem, mas elas assistem o que elas querem até a hora que elas querem. Há pessoas que têm aquela predileção por um determinado pregador. Eu conheço pessoas que gostam de um determinado pregador que está na mídia, eu também gosto dele. E eu pergunto, por que você assiste ele? Eu perguntei isso porque a pessoa não é cristã, ela não é evangélica. Por que você gosta? Porque eu acho ele engraçado. Acredite, tem gente assistindo pregação porque acha engraçado. Tem gente que acha interessante, eu gosto. Mas só que é o seguinte, o que acontece? A pessoa vai para lá, ela assiste até um certo ponto. A partir do momento que começa a dizer alguma coisa que ela não gosta, ou que não interessa, o que ela faz? Dá uma pausa e passa para o outro. E o que acontece? Vê tudo e não ouve nada. Assiste tudo e não recebe nada. Amém? Agora, aqui na igreja, não. Porque não dá para desligar o pastor Gonçalves. Veio, vai ter que ouvir até o final. Veio, vai ter que ouvir até o final. Mas, querido, aqui é o corpo. Aqui é a sua casa espiritual. Aqui é o lugar onde Deus plantou você para semear na sua vida algo que vai crescer e ser muito frondoso na sua vida. Então, aqui que Deus está te dando o crescimento, aqui que Deus está te abençoando, é aqui que Deus está tratando da sua vida, e goste você ou não, é o que Deus tem para falar para você, e o que Deus faz é bom. Às vezes a gente não entende, por quê? Porque nós temos resistência. Nós somos, às vezes, temos as nossas resistências. Quando eu digo que eu não compreendo, é porque eu penso diferente, eu entendo diferente, eu acho que aquilo deveria ser diferente, mas, irmãos, eu jamais compreenderei Deus. Eu não sou capaz de compreender Deus. Deus não quer que você o compreenda, Deus quer que você o aceite. Amém? Quantos creem que o homem foi feito do pó da terra? Quantos creem? Todo mundo aqui, amém? Quantos creem que a mulher foi tirada da costela de Adão? Amém? Você compreende como é que isso foi feito? Também não. Mas você crê? Amém. Então nós temos que crer também. Quando Deus fala algumas coisas que vão de encontro à nossa natureza, à nossa vontade, não é? Porque às vezes Deus fala de perdão.
Ah, Senhor, é que o Senhor não sabe o que essa pessoa me fez. Aí a gente começa a apresentar as nossas resistências. E Deus manda você fazer algo e você não. Isso não. Isso é eu vou orar. Então, o que acontece? O versículo 13, vamos lá no versículo 13 do capítulo 13. Então nós vamos vendo isso, como é que ele trabalha isso para nós. Versículo 13. Como é que ele diz? Por isso, lhes falo por parábolas. Porque vendo, não veem. E ouvindo, não ouvem. E nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Por quê? Porque o coração desse povo está endurecido. Porque o coração desse povo está endurecido. Eis a razão porque não compreendem. Eis a razão porque muitas vezes nós não compreendemos algumas coisas. Por quê? Porque nós estamos com o coração endurecido. E isso nós temos que trazer para nós. Porque às vezes, quando se fala nisso, a gente diz, é verdade, pastor, tem muito crente aí com o coração endurecido. Muito crente nada. Nós temos as nossas durezas de coração. Nós temos momentos de dureza de coração. Nós às vezes estamos com uma área da nossa vida endurecida. Podemos ter momentos, podemos ter áreas que estão endurecidas, resistentes. E nós, quando estamos resistentes, nós trancamos a nossa alma. Até sabemos o que é certo. Sabemos até o que diz a palavra de Deus. Mas às vezes, quando estamos embirrados, na Bahia diz assim, quando está de piti, aí, nem sabendo o que é que tem que ser feito, ele faz. E pior se alguém ainda chegar e falar assim, rapaz, mas você sabe a verdade, você é crente, você ainda está assim. Pronto, aí vai piorar ainda. Aí você vai sair da frente que o negócio vai piorar. Por quê? Porque a nossa natureza humana, gente, o ser humano, o seu coração, ele é propenso ao endurecimento, à resistência. E os nossos problemas, que às vezes, pelo qual nós não vemos, às vezes você fica pensando assim, puxa vida, eu estou orando por essa pessoa, como é que essa pessoa não vê isso? Às vezes uma pessoa boa, uma pessoa, mas ela não consegue ver algo. Por quê? Tem uma área do coração dela que está endurecido. Por mais que você fale, por mais que você diga, às vezes você tem alguém que você vem conversando, você vem falando, meu Deus, eu não sei mais o que eu digo, mas ele não ouve. Não ouve por quê? Porque o coração está endurecido. E quando nós estamos com o coração endurecido, a semente vem. A semente que é semeada no coração, ela vem, mas ela não germina, ela não acontece, a vida não acontece. Por quê? Porque o coração está fechado e porque ele não se abre, porque não está receptível, o que acontece? Ele sai da igreja e não abre o coração para Deus, para aquela palavra, para aquela mudança, para aquela palavra que Deus trouxe para a vida dele. E o que acontece? A vida dele não muda e vem o inimigo e rouba a semente. Tem gente que diz assim, hoje Deus falou comigo. Hoje o culto foi para mim. Mas ele não diz assim, eu vou mudar. Não, eu vou orar. Ou às vezes não fala, Deus falou comigo, mas às vezes, eu não vou dizer que isso acontece aqui não, mas em outras cidades, como em Ilhéus, acontece isso. Quando eu estou lá, eu falo o que é aqui. Quando eu estou aqui, eu falo o que é lá. Tem gente que diz assim, com a maior cara de pau, hoje Deus falou comigo, mas não muda. Por quê? Ela sabe que é com ela, sabe que Deus falou com ela, mas o coração está duro, está fechado, está resistente. E nós lemos aqui no versículo 15 que ele disse, porque o coração desse povo está endurecido. Continuando,
De mau grado ouviram com os ouvidos. De má vontade, ou seja, não gostaram do que ouviram. Quando elas estão lá na internet, não gostei disso, ela desliga, não estou gostando dessa mensagem hoje não, vou ouvir outra coisa. Às vezes na igreja a gente vê, não dá para desligar o pastor, né? Que às vezes você está falando uma coisa, alguém não está ouvindo, pelo semblante você vê que não está ouvindo de bom grado. Ou então porque a mulher já deu uma cutucada. Dá para ver o cotovelo saindo assim, esguio. Então, a gente não ouve porque o coração está... Gente, é com a gente. Às vezes, a nossa natureza humana nos leva a isso. As nossas frustrações, as nossas decepções, as ofensas que sofremos, as humilhações que nós passamos. Porque o texto aqui diz o seguinte, que essa semente, ela caiu o quê? À beira do caminho. O caminho é o quê? É passagem, é lugar de passagem, lugar por onde as pessoas passam. Então essa semente, ela foi pisada. E às vezes, a pessoa, ela está com uma área da sua vida endurecida. Por quê? Porque ela passou por coisas na sua vida, situações em que a vida passou por cima dela, pisou ela, os problemas pisaram ela, pessoas lhe pisaram, situações e problemas lhe pisaram, e aquela área da sua vida ficou endurecida. Às vezes a pessoa, ela é uma pessoa aberta para servir a Deus, para fazer a obra de Deus, para fazer tanta coisa, mas às vezes ela é endurecida na vida financeira, para dizimar, para ofertar. Às vezes ela é uma pessoa generosa, mas o seu coração é endurecido, às vezes, para perdoar, para suportar, às vezes, a diferença dos outros, para conviver com pessoas que às vezes são diferentes. Nós temos, às vezes, dificuldades. A nossa dureza está, às vezes, no relacionamento com a família. E nós temos que entender, meus irmãos, que Deus está neste lugar. E o Deus dessa palavra que nos revela isso, que é o Senhor da semente, é o mesmo Deus que tem poder para escavar os canteiros da nossa alma e afofar a terra do nosso coração, para que ela possa receber essa boa semente e essa semente caia no seio dessa terra, no meio do seu coração, e possa germinar, e possa brotar, e possa crescer, e possa florescer e frutificar. Ainda que você tenha passado por situações na vida em que você tenha sido massacrado, pisado, e não foi assim, de uma forma espontânea, mas coisas aconteceram que te trouxeram essa resistência, essa dureza de coração. Às vezes a gente não quer ouvir falar sobre aquele assunto, a gente não quer que toque naquele assunto. A gente não quer, fecha os olhos, como disse aqui a palavra, a gente não ouve e não quer abrir os olhos para não ver, mas nós temos que encarar as nossas realidades. Nós temos que enfrentar as nossas realidades. E pedir a Deus que nos ajude, escavando os canteiros da nossa alma. Outra coisa que eu sempre digo na igreja é que a gente precisa fazer o que a gente faz na nossa casa. Todos os dias, todos nós aqui fazemos uma coisa. Que é o quê? Botar o nosso lixo na porta. Não é verdade? Todo dia a gente pega o nosso lixo e bota na porta para que seja levado. A nossa vida espiritual não é diferente. Todos os dias nós temos que pegar o lixo da nossa vida e botar na porta e pedir, Senhor, leva que eu não quero ver isso aqui amanhã não na minha vida. Eu quero dormir hoje e não quero encontrar mais isso aqui. Porque o que deixa também muitas vezes as pessoas endurecidas, embrutecidas. Às vezes você vê, encontra pessoas que são pessoas assim que parecem que estão de mal com a vida, estão sempre sofridas, sempre amarguradas. E por mais que você fale, por mais que ouçam, por mais que estejam na igreja, parece que aquilo não muda. E o que isso quer dizer? É porque vinha acumulando lixo, ocupando a sua vida, ocupando a sua alma com as coisas ruins.
E isso endurece, encrudece, cria resistências. Não há espaço para o novo de Deus. Essa semente do reino, ela não brota no lixo, gente. Ela não brota no meio da amargura. Ela não brota no meio da desilusão, da decepção, dos rancores da alma. Ela brota num coração aberto e desejoso de receber a vida de Deus. O que vem de Deus. Porque Deus escolheu ministrar sobre nós a sua vida através da sua palavra. Você vem todos os dias aqui para receber a vida de Deus. Porque essa palavra é viva. E o que é vivo é porque tem vida. E essa vida é de Deus. E Ele escolheu nos dar essa vida através da sua palavra. Para aqueles que abrem o seu coração e buscam e almejam ter na sua vida essa proposta de Deus. Essa proposta nova de vida. Quando nós estamos com o coração endurecido, embrutecido, por causa de decepções, de coisas que acontecem, nós começamos a nos fechar. E conscientemente fazemos isso, mas negando a nós o melhor. Nós achamos que vamos incomodar alguém, nós achamos que vamos revidar o que aconteceu conosco, agindo daquela maneira, mas o único que passa por certas privações é a alma daquele que se coloca nessa situação. Por isso, o perdoar, o liberar, o compreender, o abrir o coração para o novo de Deus é o melhor que nós temos a fazer. Porque Ele diz aqui na sua palavra, lá no versículo de número 23. Como é que diz? Verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, crê. Uma outra alternativa e que há algum direito e algum benefício em eu resistir àquilo, eu estou tremendamente enganado e eu estou ferindo o meu ponto de relacionamento maior com Deus, que é a minha fé de que Deus é bom e que Ele é fiel e que sabe o que está fazendo na minha vida. Um dia, quando Deus falou para mim, como eu disse aqui para os irmãos, né, eu não saí daqui para a Bahia, eu fui para Ilhéus para fazer um trabalho lá. Eu jamais imaginei ir parar lá naquele lugar. Eu não o conhecia, jamais. Mas Deus falou, Deus nos deu a direção. Eu creio, porque a gente diz o quê? Que nós entregamos a nossa vida a Deus. Quantos aqui entregaram a sua vida a Deus? Então, querido, não tome de volta, não feche as portas do seu coração, não resista a Deus, mas deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus operar o que Ele tiver que operar na sua vida. E o operar de Deus é como muitas vezes na vida acontece. Há certas situações que para nós sermos curados, a gente passa pelas mãos dos médicos e aí você tem que passar por uma cirurgia. O que é isso? Você sofre uma ferida para ser curado. O médico faz uma ferida e às vezes Deus precisa nos ferir. Não para machucar, mas ferir para nos curar. Deus precisa, às vezes, tocar naquele ponto mais doloroso, naquele ponto mais traumático, mas para curar. E a gente não pode se fechar, a gente não pode se esconder. A gente tem que entender que Deus está tratando de nós aqui neste lugar. A semente tem sido semeada. E o que o inimigo quer, irmãos, é arrebatar. Porque ele sabe o que isso pode causar na sua vida. Ele sabe o que essa semente pode promover na sua vida. E muitas vezes ele faz de tudo para endurecer o coração. Ele arruma uma confusão de tarde para você chegar na igreja zangado. Ou para você não vir na igreja. Tem gente que diz assim, eu não vim não, pastor, que eu me aborreci, achei melhor não vir para a igreja aborrecido. Ó, é aí que você tem que vir. Vem com a cara azeda mesmo,
mas deixa o coração aberto, que aqui Deus vai derramar algo novo na sua vida. Deus vai semear uma semente boa, vai curar a sua alma, vai curar seu coração. Amém? O que foi semeado em boa terra, irmãos, eu creio que este lugar é um lugar de Deus, aonde Deus tem semeado a boa semente, aonde Deus tem feito crescer muitas vidas para a glória do Senhor neste lugar. E esta obra, ela continua e há de continuar, mas Deus quer nos fazer melhor, porque há algo mais para Deus fazer na nossa vida. A obra de Deus não parou. O cuidado de Deus não parou. Não é só isso que aconteceu até aqui. Diga para o seu irmão, Deus tem mais para fazer. E ainda que você não entenda, creia no que Deus trouxer para a sua vida. Creia na palavra do vosso pastor, porque ele vela pelas vossas almas. Creia na palavra de Deus. Às vezes há um preço que se paga para a gente trazer uma palavra neste lugar. O preço que o vosso pastor paga para todos os dias trazer o alimento é um preço que só ele sabe o que lhe custa. Por quê, irmãos? Porque nós temos um adversário, um inimigo que sabe o valor dessa semente, o valor dessa palavra. E ele sabe o que isso pode fazer de melhor na vida da igreja. E nós não podemos deixar que ele arrebate o que Deus tem mandado dos céus. O maná que tem vindo dos céus, nós não podemos deixar e permitir que ele arrebate. Quando ele diz lá, eu estou terminando, quando ele diz lá que as aves do céu comeram, é porque o trabalho dele é sorrateiro. Quando eu penso nisso, eu lembro logo lá da minha casa, do cachorro. Quando eu boto a ração do cachorro, e ele fica de bobeira, e os passarinhos vão lá e começam a comer uma por uma ração, quando ele cisma de comer, já acabou. Porque os passarinhos vão lá aos pouquinhos, e assim também é. Aqui no verso 19, esse inimigo, ele arrebata a semente. Ele vai arrebatando hoje, ele arrebata a alegria, ele arrebata a paz, ele arrebata a esperança, ele vai tirando. Daqui a pouco, essa pessoa está dura, está resistente. É assim, irmãos, que vai. É uma bobagem, às vezes é uma coisa mínima, mas aquela semente foi roubada, aquilo ali, daqui a pouco, a pessoa já está faltando à igreja, daqui a pouco já está evitando conversar com os irmãos, se afastando. E o que acontece? Tudo que o inimigo quer, que aquela pequena área que endureceu, faça daquela vida um deserto árido, onde nada mais venha a germinar e a brotar. E nós estamos tendo de Deus o alerta, a palavra, porque, irmãos, Deus tem muito mais para nos dar. E que Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa fazer de você um jardim bem plantado e bem regado.